Tá todo mundo aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas. Tá faltando. Bruno? Não, não tô te ouvindo não, Bruno. Na verdade, o importante é que você me ouve. Você tá me ouvindo? Ah, beleza. Agora eu te ouvi. Então tá. Alisson, acho que o Richard não tá tentando entrar. Bom, eu vou começar. Vamos começar aqui a nossa conversa. Né? Já estamos um pouquinho atrasados. Vocês sabem aí do problema que está acontecendo, né, gente? Não precisa nem detalhar. Essa é a tentativa que a gente está tendo, está fazendo para poder manter as aulas de vocês. É, acho que o Richard acabou de entrar. Boa noite, Richard. Então a gente vai continuar com as aulas agora nesse sistema. Eu fiz várias tentativas. Eu criei a aula, criei um vídeo, tá? Coloquei lá no YouTube, fiz um PowerPoint e agora estamos tentando aqui para a gente tentar escolher qual que é a melhor maneira. É, Essa primeira aula aqui eu queria conversar com vocês um pouco pelo WhatsApp, né? Fiz aquele grupo lá no WhatsApp, estou fazendo aqui pelo Hangout, para a gente tentar depois discutir como é que a gente vai fazer semana que vem. Porque a gente, além da aula teórica, a gente tem aula prática também, né? Se alguém tiver com dificuldade de me ouvir, tiver algum problema, vocês me falam lá no WhatsApp, tá bom? Pode usar o chat lá. Estou com ele aberto aqui na minha tela. Então, a gente tem aula teórica, né, e tem aula prática no Preactor, né? Então, eu queria conversar com vocês e ver o que a gente faz. A gente continua só na teoria. Eu não sei se vocês, quem foi que instalou o Preactor? Alguém instalou o Preactor já? Ah, tá. O Magno está perguntando dúvidas sobre o chat. Não é ele que faz chamada. Na verdade, não. Na verdade, o chat ele é só um método para a gente poder verificar quais alunos que estão participando da aula e depois eu vou lá no sistema de chamada e faço manualmente. Não é o chat que faz a chamada, não, entendeu? O chat foi só uma maneira que a FAESA encontrou para poder a gente oficializar a quantidade de alunos que estão participando. Eu não estou usando o chat, não é obrigatória a utilização do chat. O que eu preciso fazer é comprovar a presença de vocês. O que, que eu estou fazendo neste momento? Esse vídeo que está passando aqui agora no Hangouts, isso que a gente está filmando agora, está fazendo, eu estou filmando aqui, tem um outro aplicativo que se chama Loom, que está filmando essa nossa conversa. Então, por ali, eu tenho todo mundo que está participando, né? Esse vídeo fica guardado, então é uma maneira de comprovar os alunos que participaram. E através desse vídeo é que eu vou dar a presença lá. Entenderam? Além disso, ainda tem o WhatsApp, esse grupo que a gente fez. Essa nossa conversa também vai ficar registrada. E é uma outra maneira também de a gente poder, né, comprovar, tanto para mim quanto para vocês, a comprovação de que a gente está tendo as aulas. Tá? Então, o chat não é obrigatório. O que tem lá no AVA, que depois eu queria que vocês entrassem lá, é um questionário. Né? O questionário é a segunda comprovação de presença na aula. Né? Eu fiz esse material de hoje, essa aula de hoje, e tem um questionário lá depois para vocês responderem algumas perguntas. São algumas perguntas em função do exercício que está no final dessa aula que a gente vai fazer hoje. Quem está falando? Richard, eu acho que seria bom você colocar o seu computador aí, celular no mudo. Tá muito baixinho, vocês não estão me ouvindo? Melhorou? Tá muito baixinho, coloca o fone. E agora, tá melhor, gente? Estão conseguindo me ouvir melhor? Quem falou foi o Richard. Tá me ouvindo melhor, Richard? É... Beleza. Entenderam? Então é isso. Eu queria saber de vocês. Alguém instalou o Preactor naquela versão que a gente tem lá? Vocês podem responder lá pelo WhatsApp. Quem instalou, coloca um sim lá para mim, só para eu saber se.
Eu instalei, mas ele não abre. O Alisson instalou 9.3. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou formatei hoje meu PC porque tá. Tá bom. Olha só, vou fazer o seguinte, eu vou preparar um vídeo explicando passo a passo como instalar o Preacto e como abrir. Ele realmente ele não é tão simples, né? Abrir aquele Preacto, ele é um pouco confuso mesmo, mas assim, a instalação dele a princípio é bem simples, não tem muito mistério não. Tá, beleza. Show. Vamos, essa é a primeira aula. Então, essa aula de hoje e a aula de sexta-feira, vamos fazer só teoria, tá? Só aula teórica. Enquanto isso, eu vou preparar uns vídeos pra gente, uns tutoriaizinhos pra gente poder instalar o Preactor, para vocês poderem instalar e a gente trabalhar neles. Tá? Então, isso a gente vai fazer aula teórica, prática só semana que vem. Por enquanto, essa aula de hoje e a aula de sexta-feira vai ser teoria, né? Tem matéria de teoria também pra gente dar, então a gente vai fazer. E aí, durante a semana, gente, eu vou ver se eu consigo preparar esse vídeo amanhã, ou o mais rápido possível. Eu passo para vocês tentam instalar o Preactor. Eu já coloquei o Preactor lá no Ava. Tem um link que vai para o meu OneDrive que você consegue baixar o Preactor. Então, vocês podem baixar lá. Quem não conseguir baixar, me avisa que a gente arruma outro jeito de passar para vocês, né? E aí eu vou preparando os vídeos passo a passo. Vou até preparar desde a instalação e tentar preparar também aquelas primeiras aulas que a gente fez, né? Vai ser até bom para eu fazer um vídeo para a gente recordar, né? Como criar produto, como criar calendário, né? Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo, assim, uns tutoriais passo a passo para vocês conseguirem utilizar na casa de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque seria muito importante esse aprendizado do pré-acto para que no final do ano, no final do semestre, a gente consiga fazer um trabalho lá no C3, entendeu? Então seria importante vocês terem esse Preacto instalado, né? A prova, alguém está perguntando sobre a prova aqui. É, é, a recomendação da FAES agora, pelo menos foi o que foi passado essa semana, que a gente não vai ter a prova 1, a C1. A C1 seria essa semana, né? A gente estava preparando, as provas já estavam preparadas. Aquele trabalho, eu cheguei a passar um trabalho para vocês também do All Shoes, né? Algumas pessoas, não sei se alguém já fez. Então, esse trabalho também eu não vou recolher, porque ele é a parte da C1. A C1 não vai ser feita agora. Então, eu vou fazer. Isso provavelmente vai ser acumulado para C2. Né? Eu ainda não sei, confesso a vocês que ainda não sei. A diretoria, o colegiado, a coordenadora não passou para a gente como que vai ser o novo método da prova. Mas o fato é que toda C1, que seria essa semana, acho que de todas as turmas, foram canceladas. Né? Não dá para fazer a nossa prova via AVA, ia congestionar. O AVA não está preparado para tanta prova ao mesmo tempo, então a diretoria, né, resolveu cancelar a prova agora. Provavelmente semana que vem, essa é a primeira semana que a gente está fazendo desse metodologia, né, de aula digital, à distância e tal. Eu não sei como é que vai ser semana que vem. Pode ser, Guilherme, pode passar para esse chat aí também. Pode passar pelo WhatsApp, esse chat. Toda hora que a tela muda aqui, eu vou olhando para um lado, mas se você quiser escrever por aqui também, você pode escrever que dá para ler. Então, a semana que vem que a gente vai saber como é que vai ficar a questão das provas, tá? Mas o fato é que C1 foi cancelada. A gente não vai fazer C1. Beleza? Como eu falei, né? Não tem uma nova data. Beleza, gente? Então, vocês têm mais alguma dúvida? Eu não tenho muita informação. A única informação que a gente recebeu, a única recomendação era preparar essas aulas, tentar preparar essas aulas online, para a gente poder continuar com a matéria, tá? E cancelar as provas. Durante a semana, a gente está tendo muita conversa com a coordenação, com os professores, para a gente ver qual que é a melhor metodologia. Não sei se vocês provavelmente estão tendo aula com outros professores e os outros professores estão fazendo de um outro jeito. Então, está cada professor fazendo da maneira que achar melhor. E depois a gente vai sentar, vai ver qual foi o melhor método.
E aí a gente vai decidir semana que vem como vai continuar. De repente eu continuo aqui no Hangout, eu tentei com o Jitsi, fiz com o Jitsi com outras turmas, funcionou com vocês, não funcionou, deu alguns problemas. Enfim, isso aí a gente vai melhorando à medida do tempo, entendeu? Semana que vem talvez seja uma outra metodologia. Beleza? Alisson, você pode desligar o seu áudio aí, cara? Coloca seu aparelho no mudo, por favor. Previsão para voltar às aulas. Cara, não tem. Não tem. A gente sabe que pelo menos eram essas 2 semanas, me parece, mas depois recebeu um comunicado dizendo que era até 28 de março no mínimo, quer dizer, até o final da semana. Então, provavelmente, até agora não recebemos comunicado nenhum, provavelmente semana que vem deve ser desse mesmo modelo. A gente não tem previsão para voltar às aulas, não. Beleza? Mais algum questionamento que eu possa tentar dirimir aqui para vocês? Bom, se não tem mais questionamento, vamos à aula. Clico em qual, professor? Deixa eu ver aqui. O que é isso que para instalar? Eu vou te explicar daqui a pouquinho. Depois eu te explico. Você tem um aí que está zipado, né? Esse ponto .rar está zipado. Você clica no do meio, no ponto .exe, e ele quer a instalação, tá? Mas se não der, depois a gente faz. Estou pelo link do Ava que você postou. Que link que eu postei no Ava? O link, o link que eu postei do Preact é esse mesmo. É esse mesmo. Beleza? Vamos começar a aula, gente? É isso aí. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês vão. Primeiro eu quero saber se vocês vão enxergar o material. Deixa eu pegar aqui o. Para o áudio aqui. Como assim? Eu não entendi, Bruno. Não, se parou. Eu não estava falando nada, não. Não sei se parou o áudio, não. Voltei a falar agora. Eu estava baixando aqui o material. Vocês estão enxergando aí a tela? Peraí, acho que ainda não. Peraí. Eu tenho que ficar me movimentando assim para vocês saberem que não está travado, né? É que às vezes eu fico parado assim, vocês estão achando que estou travado. É porque na verdade eu estou baixando o arquivo aqui. Vocês estão enxergando a minha tela da aula? Alguém dá um sinal aí no, no zap, só para eu saber se vocês estão enxergando a minha aula. Ah, beleza, show. É, eu não sei quem foi que falou, mas é uma boa prática também, tá? Eu coloquei o slide na frente da tela, então não estou vendo mais a imagem de vocês, não estou vendo o Hangout, estou vendo a minha tela, tá ok? Acho que vocês talvez, nem sei se vocês estão me vendo pela câmera também.
Então, de vez em quando, vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem abrir o áudio para perguntar alguma coisa ou jogar lá no WhatsApp também. Estão chegando. Eu prefiro que. Richard, não escreve no chat não, porque eu joguei o slide na frente do, do Hangout e eu não vou enxergar. Escreve aqui no WhatsApp, por favor. Beleza? Vamos lá. Análise de capacidade de produção, gente. Vou fazer essa aula aqui, ela vai ser bem rápida, tem um exercíciozinho no final, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar aqui, podem me perguntar pelo WhatsApp depois, podem me perguntar a hora que vocês quiserem. Beleza? Não tem problema, a gente está online, está digital, então digital é bom que a gente pode usar e abusar do professor mais tempo. Essa análise de capacidade de produção, ela é feita, a gente está fazendo aqui nesse momento uma comparação com o que a gente tem de recurso na empresa e qual é o impacto que esse recurso pode acontecer se ele faltar. Eu estou fazendo um balanceamento do nosso recurso produtivo. Lembra lá no plano de produção que eu tenho que calcular a minha demanda? Eu calculando a demanda, eu preciso saber se eu tenho capacidade de atender aquela demanda. Então, se eu fizer falar que a minha produção ela é muito alta, pode ser que eu fique com um recurso excessivo. Eu vou falar que a minha produção é muito alta e vai atender muito mais a demanda, vai acabar sobrando recurso na minha empresa. Né? E se eu fizer, o contrário, se eu falar que a minha demanda é baixa, né? Se eu falar que a minha capacidade de produção ela é baixa, eu não vou atender a demanda. Então eu tenho que ter esse equilíbrio, eu tenho que saber quanto que é a minha demanda e fazer com que fazer o meu balanceamento na minha estratégia de produção, na minha estratégia de recurso, para eu ficar sempre equilibrando. No momento eu vou atender a demanda, eu não vou. Não sei se você lembra daqueles 3 gráficos que eu coloquei lá, de atender a demanda ou não. Então é mais ou menos isso. Eu tenho que ficar sempre calculando a minha capacidade para saber se eu consigo me adequar, né, adequar os meus recursos à necessidade da empresa. Né? Esse que é o objetivo, é eu calcular, né, em resumo, eu sou capaz de produzir o que a demanda está pedindo? Sim ou não? Isso é uma informação importante para eu colocar lá depois no plano de produção ou no plano médio de produção. Não adianta eu ter uma demanda gigante, fazer todo o meu cálculo em cima de uma demanda e depois eu verificar que a minha capacidade de produção é bem menor. Então a gente precisa sempre ficar analisando a nossa capacidade. Por que é uma coisa constante? Porque à medida, ao longo do tempo, algumas variáveis podem modificar turnos, novos equipamentos, ausência de funcionário, sei lá, pode ser que eu tenha necessidade de contratar mais ou demitir alguns dos funcionários. Então tudo isso eu posso ficar mudando a minha capacidade de produção ao longo do tempo. Então é uma análise assim, constante. Toda vez que eu faço um novo plano de produção ou um plano médio de produção, eu preciso verificar essa demanda, verificar essa capacidade. Ok? Existem várias maneiras de fazer, né? O que eu vou propor aqui é uma rotina simples, básica de se fazer essa análise da capacidade de produção, né? Como é que a gente faz? O primeiro passo é identificar os grupos de recursos a serem incluídos na análise. O que são esses grupos de recursos? Eu preciso analisar a capacidade de produção de todos os recursos da minha empresa? Não. Por quê? Porque eu tenho aqueles recursos que a gente chama de recurso gargalo. Tá? Eu não vou fazer. Se eu tenho um recurso que ele é o recurso que mais trabalha, que mais que é mais ocupado na minha empresa, e eu tenho um recurso que quase não faz nada, eu não preciso analisar esse recurso, porque o principal recurso meu, que é o gargalo, ele que está comandando a minha demanda, ele que está comandando a minha produção. Então esse grupo de recurso é o grupo de recursos que eu preciso analisar. Então o primeiro passo é identificar quais os grupos de recursos a serem incluídos nessa sua análise. Né? Depois que você identificou, você tem que obter o padrão de consumo de cada família incluída no plano de produção, para cada grupo. O que é o padrão de consumo? Quantas horas por unidade cada recurso faz de um determinado produto? Eu coloquei aqui horas por unidade, que é um exemplo, né? Mas pode ser minutos por peça,
litros por hora, depende da produção, entendeu? Depende da sua unidade de produção. Mas, oi? Tá travando? Oi? Bom, vocês estão conseguindo me entender? Estão conseguindo ouvir? Se alguém quiser abrir o áudio aí para falar, pode falar. Ou o Hangout está travando? Normalmente quando está travando assim é problema de rede, né? Deixa eu ver como é que tá a rede aqui. Sério que estava bom até agora e começou a travar? Mas está travando só o áudio e a tela vocês estão conseguindo enxergar? Eu vou fazer o seguinte, esse material, como tinha o plano A, que era o... Ah, voltou ao normal, né? Beleza. Tinha um plano A, que era o Jitsi, o plano B é esse Hangout que você está fazendo agora, e o plano C ainda tem um vídeo no YouTube, tá? Eu vou continuar a aula aqui, né? Eu acho que não sei se eu disponibilizei o vídeo no YouTube para vocês, mas eu vou disponibilizar aqui nesse nosso grupo do WhatsApp, que é praticamente isso que eu estou falando aqui, está no grupo. Por que eu preferi fazer por aqui? Porque fica mais dinâmico, é mais agradável a gente estar conversando do que vocês pararem e ficar vendo um vídeo, tá? Mas tudo isso que eu estou falando aqui tem num vídeo que eu coloquei lá no YouTube, e aí depois eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar aqui no grupo, ou particular, ou jogar aqui no grupo a pergunta que eu explico, beleza? Vou continuar a aula aqui. Show, voltou ao normal agora. Bom, se tiver algum problema, a gente para novamente. Então, olha só, primeiro, a gente identificou o nosso grupo de recursos. O segundo, identificou o padrão de consumo para cada família, né, de cada item, cada recurso. E aí o que a gente faz? A gente vai multiplicar o padrão de consumo pela a demanda prevista daquele produto para aquela família, entendeu? Pela quantidade do que eu tenho que produzir. Se eu tenho o padrão de recurso e multiplico pela quantidade total, eu vou ter a capacidade de produção daquele recurso. Beleza? Então eu vou fazer isso para todos os recursos. E no final eu vou consolidar tudo isso, somar todo mundo e verificar a capacidade desse meu grupo de recursos. Essa capacidade do meu grupo de recursos é a capacidade que eu vou comparar lá no plano de produção para saber se está equivalente com a minha demanda, se eu posso atender aquela demanda. Beleza? Vamos fazer um exemplozinho aqui para vocês entenderem de uma maneira mais fácil. Ó. Vamos admitir que uma unidade de negócio trabalhe com 3 famílias de produto e possua uma linha de montagem e uma célula de fabricação. Ou seja, eu tenho uma unidade, uma fábrica, que tem 2 recursos, uma montagem e uma fabricação, ou uma fabricação e uma montagem, tanto faz. E essa minha linha de recurso, que é composta por 2 recursos, elas atendem a família de produtos X, Y e Z. São 100 unidades para a família X, 150 para a família Y e 200 unidades para a família Z. A gente vai calcular qual a ocupação da montagem e da célula 1 para a produção dos produtos no primeiro ano. Então, o que a gente precisa? Que é dado? Os dados de consumo em horas por unidade, né? Então, aqui, para a família X, eu levo 0,3 horas por unidade na montagem e 0,5 horas por unidade na célula 1. Para a família Y, 0,4 na montagem e 0,5 na célula 1. E a família Z, 0,5 horas na montagem e 0,3 horas na célula 1. O que é isso aqui? É o tempo padrão de cada família em cada recurso. Show? E aí o que eu preciso? Eu já tenho aqui o meu tempo padrão e já tenho a minha previsão de produção. 100 unidades de X, 150 de Y e 200 de Z.
Beleza? Então o que eu tenho que fazer agora? Né? A família X, a minha demanda é de 100 unidades. E na montagem ela leva 0,3 horas por unidade e na célula 1 0,5 horas por unidade. Olha só que moleza. A montagem ela tem o quê? Se eu colocar o coisinho aqui, não sei se vocês vão enxergar, o laser point. A montagem tem o quê? 0,3 horas por unidade vezes as 100 unidades. Ou seja, para eu fabricar 100 unidades da família X na montagem, eu vou gastar 30 horas. Beleza? E para eu montar essas 100 unidades da família X na célula 1, cada unidade é meia hora, 100 unidades, 0,5 vezes 100, 50 horas. Então, qual que é o meu total de horas gasta com a família X? 80 horas. Beleza, achamos quanto que a gente gasta de montagem para a família X, quanto que a gente gasta na célula 1 para a família X e o nosso total de horas para a família X. Isso a gente vai fazer para a família Z. Por que eu não consigo passar? Para a família Y. Primeiro, para a família Y, a demanda são 150 unidades, a montagem 0,4 horas por unidade e a célula 1 0,5 horas. Então eu faço a mesma coisa, 0,4 vezes 150, que dá 60, 0,5 vezes 150, 75. A família Y, o meu total de horas gastas são 135 horas. Beleza? E aí eu faço agora para a família Z, que já são 200 unidades. Meia hora de montagem, 0,3 horas de célula 1, multiplico o meu padrão de consumo pela quantidade da demanda, que dá 100 horas, e multiplico para a célula 1, meu padrão de consumo na célula 1, vezes a demanda, que dá 60 horas. Ou seja, o meu total da família Z são 160 horas. Então já consegui a minha capacidade de produção para a família X, para a família Y e para a família Z. É suficiente isso? Não, por quê? Porque a minha empresa está fabricando as 3 famílias ao mesmo tempo, certo? Então eu preciso agora somar as 3. Então o que eu faço agora? Eu faço aqui uma tabelinha e coloco para a minha montagem, eu resumi aqui, 0,3 vezes 100, mais 0, família X, família Y e família Z. 0,3 vezes 100 da família X, 0,4 vezes 150 família Y, 0,5 vezes 200 família Z. Então, na montagem eu gasto 190 horas para as 3 famílias e na célula 1 eu gasto 185 horas para as 3 famílias. Por aqui a gente já consegue, com essa tabelinha, saber qual que é o meu gasto total da família X e por família, X, Y e Z. Eu consigo produzir? Qual que é o meu gasto total na montagem? Na montagem, para as 3 famílias, eu vou gastar 190 horas. E para a célula 1, eu vou gastar 185 horas. Tá. Qual foi a minha regra lá, aquela restrição que eu coloquei na minha montagem, lá no meu plano de produção? Meu plano de produção, a minha montagem estava prevendo, sei lá, trabalhar em um turno e eu estava prevendo 150 horas no ano. Se eu tinha a previsão de 150 horas no ano e eu cheguei aqui no resultado de 190, significa que a minha montagem não vai dar conta. Certo? Porque a minha previsão lá no meu plano de produção era 150 horas. Aquelas restrições que a gente faz lá para definir a nossa produção. Não. Lá no meu plano de produção, a minha previsão era que a montagem ia trabalhar 250 horas durante o ano. E essa minha demanda aqui para a família X, Y e Z, eu tenho 190 horas. Tá, eu tinha 250 horas, 190, beleza, então minha montagem vai estar até folgada. Entenderam o objetivo? Eu tenho quanto que eu tenho a minha capacidade de produção e quanto que essa minha demanda está ocupando dessa minha capacidade, para saber se eu estou folgado, se eu estou muito apertado, se eu preciso aumentar, melhorar a minha capacidade. Isso que é o balanceamento do recurso. Eu tenho que aumentar os meus recursos, ou meu recurso está folgado, eu tenho que aumentar um pouco a minha demanda. Então esse que é o objetivo. Beleza? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? A aula de hoje é basicamente isso. A análise da capacidade de produção é simplesmente isso. A gente vai ter os recursos, as famílias que a gente tem de produção. A gente precisa saber qual o consumo padrão de cada família em cada recurso e fazer essa multiplicação simples. Padrão de família vezes a demanda
na frente X, padrão de família vezes a demanda na frente Y, padrão de família vezes a demanda na frente Z, e por aí vai. No final a gente vai somar tudo, e esse somatório por montagem, por célula, a gente vai saber se a gente está dentro ou fora da nossa capacidade. Se a nossa capacidade atende ou não a demanda prevista. Ok? Esse exemplo 2 aqui, ó, ele é um pouquinho maior. Uma fábrica trabalha com 4 famílias de produto e possui uma linha de montagem e 5 células de fabricação na sua estrutura produtiva. Calcule a ocupação da montagem e de todas as células de fabricação trimestral utilizando os seguintes dados. Primeiro, ó, o consumo, isso é dado, isso aqui é uma informação que a gente dá. Consumo de unidade por hora. Repare que eu estou dando aqui ó, o consumo, a previsão para todas as famílias em todas as frentes de montagem. E vocês podem reparar ó, que em alguns casos, pode ser, ó, no caso aqui, a família 1, ela não passa pela célula 3. O que significa? É um produto que eu passo das minhas 5 células de produção, ela passa por 4, não passa pela célula 3, ela passa pela 1, 2, 4, 5 e vai para a montagem. A família 2 também não passa aqui na célula 2, tá vendo? A família 3, ela passa em todas as células de produção. E a família 4, ela não passa na célula 3 e na célula 4. Beleza? Então, quer dizer, tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você tem um produto, pode ter algum produto que passa em todas as suas frentes, em todos os lugares de produção, mas pode ter algum produto que passa numa célula, numa máquina, outro produto que só passa para outra máquina, e aí a gente vai escolhendo. No nosso caso aqui, vamos calcular de tudo, mas, por exemplo, se eu fosse calcular aqui o meu gargalo, eu sei que a minha célula 3, ela é provavelmente a que menos tem gargalo, porque das 4 famílias, só 2 que passam nela. Entendeu? Então, talvez não seria uma célula que eu precisasse me importar tanto em fazer uma análise de capacidade de produção para células de montagem. Mas, de uma maneira geral, para saber se todas as minhas famílias, a quantidade de produto, a quantidade de horas necessária para produzir todas as minhas famílias, é bom ela entrar no cálculo também. Né? Então, tem as 4 famílias e as frentes. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que... Desculpa, esqueci do plano de produção. E aqui, nessa primeira aqui, eu falei o consumo de horas por unidade, né, de cada uma. E aqui eu estou falando do meu plano de produção. Olha só, quanto que eu tenho que produzir de cada família ao longo dos 8 trimestres aí, ó. A família 1, 2, 3, 4. Entendeu? A quantidade de cada, aqui em unidades de cada família em cada trimestre. Show? Então eu tenho um total aqui, nos meus 8 trimestres, eu vou produzir 10.420 unidades. Beleza? Então o que eu faço? Olha só, o exemplo, vamos resolver aqui o trimestre 1. Eu pego, para cada trimestre, eu vou só pegar a unidade padrão, a hora padrão de cada família e multiplicar pela demanda daquela família. Né? Então, aqui, ó, montagem 0,3 vezes 230. O que é isso aqui? Isso aqui é a família 1 na montagem, 0,3 horas por unidade, vezes a família 1 no primeiro trimestre, 230. Certo? Então, no primeiro trimestre, a montagem ela tem para a família 1 0,3 vezes 230, a família 2 0,4 vezes 450, a família 3 0,5 vezes 400, mais a família 4 0,5 vezes 200. Então, as 4 famílias para o primeiro trimestre dá um total de 549 horas. Beleza? A célula 1, a família 1, na célula 1, ela leva 0,5 horas. E ela tem 230. Pode ver que a família 1 está tudo aqui, ó, 230, 230, 230, 230, 230. Tá vendo? Todo esse cálculo aqui é da família 1. 0,3 na montagem, 0,5 na célula 1, 0,4 na célula 2, 0 na célula 3, porque eu não tenho nada, a família 1 não faz nada na célula 3, 0,2 na célula 4 e 0,5 na célula 5. Aqui já é a família 2. A família 2, ó, a família 2 é minha demanda de 450 unidades.
Tá vendo? E aqui é o tempo padrão da família 2 em cada célula. Família 3, família 4, família 5. Tá vendo? É uma matriz. Eu somo tudo, multiplico o consumo, a demanda pelo consumo padrão, somo de todas as famílias e vou colocando aqui no meu trimestre. Ou seja, no trimestre 1, a minha demanda é de 2.832 horas, né? Que eu estou somando as horas aqui de todas essas frentes, ó, 549, mais 540, 272, 465, 476 e 530. Estou somando todos esses aqui e colocando aqui. Então, para o primeiro trimestre, a minha demanda é 2.832 horas. Me atende? Isso aí a gente vai ver no plano, viu lá no plano de produção. Ah, tá. No plano de produção estava prevendo trabalhar em 3 turnos, então eu fabrico tantas horas no meu turno padrão, né? Então, beleza. Aí, essa aqui é a comparação. Vai me atender ou não? E aí a gente tem que fazer esse cálculo para o trimestre 2, trimestre 3, até o trimestre 8 e saber lá no final quanto é que deu. Beleza? Tá claro isso aqui? Ou baguncei tudo? Qual que é a minha sugestão agora, né? O vídeo que eu fiz, eu coloquei lá no YouTube, tem isso que eu acabei de falar para vocês, essa matéria aqui, e vocês devem saber, não sei se vocês já comentaram, que é necessário ter um questionário lá no AVA a ser respondido. Então, a minha sugestão que eu deixei lá como questionário é o quê? Vocês fazerem do trimestre 2 ao trimestre 8 esse cálculo, né? Vão deixar como exercício de casa, vão fazer esse trimestre 2 ao trimestre 8 e lá no AVA tem perguntando qual a demanda total do trimestre 2, qual a demanda do trimestre 3, só para vocês ir lá e marcar. Vocês calculam e lá vocês vão marcar o valor, que é esse valor que vai estar aqui embaixo, da demanda total. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou tirar aqui essa apresentação e vou voltar aqui a ver vocês. Vou parar aqui o compartilhar a tela. E aí? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alô? Alguém? Alguém presente? Só estou vendo fotos de pessoas paradas. Tá bom. Beleza, olha só. Eu vou postar aqui para vocês o vídeo. O que a gente ia fazer agora, para mim tá de boa, tem dúvida não. Show. O que a gente iria fazer agora era esse exercício. Tá? São 15 para as 8 agora. A nossa aula seria até 8h15. Nós temos duas opções. Se vocês quiserem, quem quiser fazer o exercício agora, pegar esses valores que eu passei ali, ir para o Excel e tentar fazer, eu fico aqui na sala aguardando. O exercício, o questionário já está aberto. O questionário está aberto, mas acho que eu tinha que disponibilizar para vocês esse material, né? Esse exercício. Eu vou colocar no WhatsApp. Vou colocar essa folhinha com esses números, porque provavelmente pelo vídeo vocês não anotaram os números, né? Eu vou colocar no WhatsApp esses números. Aí vocês vão tentando fazer e eu vou estar aqui até pelo menos até 8h15. Se alguém quiser ir fazendo e já perguntando por aqui, vocês perguntam. Quem não quiser, a aula está encerrada aqui. Mas lembre-se, gente, tem que fazer, tem que responder o questionário lá, beleza? Tem que responder o questionário lá no AVA. Não esqueça. O questionário vai ficar aberto até sexta-feira que vem, até a próxima aula, mas por favor respondam. Né? Esse slide está no AVA, ele está lá no AVA. Eu só não disponibilizei porque me parece que o AVA ele está, como está esse negócio de online, está dando muita confusão para vocês poderem acessar, entendeu? Mas ele está disponível no AVA, ele está disponível no meu OneDrive também. Eu fiz um linkzinho no OneDrive para vocês acessarem. Enfim, o material vai estar disponível, vocês vão conseguir ver. Se alguém quiser ir resolvendo agora, deixa eu ver se eu consigo. Peraí, deixa eu pegar logo aqui o material. Este material e jogar aqui, peraí. Acho que eu consigo fazer isso agora.
Tá, Richard. Essa aula está sendo gravada, tá? Vai gravar que você está no trabalho. Isso aí. Eu passei aí para vocês no WhatsApp a, essa aula, o PDF dessa aula, tá? Aí, quem quiser já ir resolvendo aí, pode até resolver no Excel e tal, não tem problema não. Se quem quiser já ir resolvendo, se tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui nessa sala até 8h15 para tirar a dúvida de vocês. Beleza? Quem não for resolver agora, quiser sair da sala e tal, a chamada já foi feita. Acho que já foi feita, deixa eu ver, tá todo mundo aqui, Bruno, Carolina, Eliana. Cara, eu não sei, Guilherme. Como eu te falei antes, a a, a gente não sabe. Não, eu sei, Magno, eu sei que fecha hoje, mas eu vou mexer lá. Eu tô ligado nisso aí. Como eu falei, Guilherme, a Faesa, ela assim, a gente foi pego de surpresa, né, com esse negócio, então cada professor está fazendo uma metodologia diferente. Os mais experientes que já conseguem dar aula online em outras plataformas, falaram de outras plataformas, falaram dessa Zoom também, falaram de uma Acorde, sei lá, tem várias plataformas. A gente está estudando, a gente está passando tudo para a coordenação, está explicando tudo para eles sobre o que está acontecendo nas aulas, dando esse feedback, e aí vai ser decidido como vai ser feito. Entendeu? Não sei como vai ser feito semana que vem, se a gente vai continuar desse método, né? O Richard gostou, tá bom. Mas pode ser que a gente, semana que vem, utilize o mesmo método. Se o Hangout aqui funcionou, com a apresentação, com o vídeo e tal, se funcionou, a gente pode continuar com o mesmo método na semana que vem. Mas pode ser que a gente mude. Depois a gente. Não sei se a PES vai padronizar. Ou se vai mexer no AVA, colocar aumentar a capacidade do AVA para todo mundo ter aula online dentro do AVA, também não sei informar. Né? Enfim, a gente vai ter ainda reuniões sobre isso e acho que semana que vem pode ser que a gente tenha alguma novidade por aí. Show. Deixa eu pegar aqui, vou pegar aqui também o link dessa aula, tudo que eu falei nessa aula. Na verdade, isso que eu falei aqui agora, eu estou gerando um vídeo. Então esse vídeo depois eu vou postar ele no YouTube também, vai ficar lá com tudo isso que a gente conversou aqui. Mas eu já tinha um vídeo lá, que era o vídeo que eu tinha preparado com o plano B, caso a gente não conseguisse falar de jeito nenhum. Entendeu? Então eu vou disponibilizar para vocês esse vídeo também. Aí vocês vão ter todos os todos os materiais possíveis para não vai faltar nada. Esse exercício, alguém falou lá, né, que o questionário não tá para sexta-feira que vem, tá só para hoje à noite. Eu sabia disso, eu vou mudar a data lá para sexta-feira que vem, porque na sexta-feira o início da aula vai ser resolvendo esse exercício, tá bom? A gente vai começar a aula sexta-feira que vem resolvendo esse exercício e depois partir para a matéria. Capacidade. Ó, eu, eu não sou eu não sou youtuber, tá? Então eu vou passar o link do vídeo para vocês. Se alguém rir do meu vídeo, fala mal, já sabe, né? Tá aí, ó. Passei no WhatsApp. Gente, vocês estão ainda aí? Aconteceu alguma coisa estranha aqui no meu.
Alô? Eu acho que parou. Sumiu aqui. Ah, voltou. Ah, desculpa, eu cliquei em outro lugar. Eu fiz uma loucura. Tá aqui, beleza. É... Show. Alguém além do Bruno tá fazendo o exercício? Show, show. Essa matéria, ela, só para adiantar um pouquinho, ela é, ela termina na próxima matéria, né, que é um índice de eficiência, que leva em consideração isso que a gente estudou agora. Né? Então essa aqui é a primeira parte, e aí a segunda parte que a gente vai ver na sexta-feira é o complemento dessa matéria e é onde que terminaria a primeira, o C1, né, a primeira unidade para a prova.
Tá, tá, Magno. Eu tenho ele em PDF já, na verdade. Deixa eu mandar aqui. Já tenho ele até pronto. Na verdade, eu deixo em PDF para ir lá para mandar pro Ava, né? Deixa eu mandar ele aqui. Acho que eu tenho ele em PDF. Deixa eu ver. Se não tiver, eu já crio em PDF já e já mando. Tô colocando o material em PDF lá no WhatsApp, tá? Já coloquei lá em PDF.
Eu, para quem interessar aí, eu coloquei o questionário agora até o dia 27, tá? Coloquei até sexta-feira, até a próxima aula. Sexta-feira, meia-noite.
E aí, pessoal? Áudio, áudio, áudio. E aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Se tudo tá ok, a gente pode dar essa aula aqui hoje por encerrada, né? Mas como eu falei já, né? Fica à vontade aí. O Alisson perdeu bastante coisa da aula. Tem o vídeo lá. Esse vídeo aqui eu vou tentar postar lá também. Se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem aí no WhatsApp ou entrar em contato para resolver essa questão aí. E se não tiver nada, né? Se vocês quiserem aguardar na sexta-feira, a primeira coisa que a gente faz é resolver esse exercício para começar a aula seguinte. Beleza? Se todos estiverem me ouvindo e não tiver mais nada, né? Vocês podem sair um por um aí da sala, devagar, sem correria, para a gente dar essa aula por encerrada. Valeu, abraço. Bruno, Magno, vou fechar a turma, tá bom? Vou cancelar aqui.